primeiro teste aí, durante a parada para a Copa América, que foi o Vasco. A Renata Igrejas está no Centro de Treinamento de Vargem Grande. Bom dia, Renata. Bem-vinda ao Redação. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Barreto. Muito obrigada. Olha, o treino aqui no Vasco começou logo depois das 10 horas da manhã. A gente acompanha aqui, está acontecendo nesse momento. Agora há pouco o técnico Vanderlei Luxemburgo chegou aqui ao gramado para acompanhar o grupo aí de perto. E olha, o técnico Vanderlei Luxemburgo está passando muito bem pelos testes aí durante essa pausa para a Copa América. Pausa também, claro, no Campeonato Brasileiro. Foram 2 amistosos, 2 vitórias. A primeira contra o Madureira por 3-0 e a última agora nesse fim de semana no Espírito Santo contra o Rio Branco. Bom, o Vasco ainda está no mercado aí atrás de um centroavante, mas a equipe reforçou. Fez reforços aí para o restante da temporada. O volante Richard e o meia Marquinhos. Os dois já estão à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. A gente conversou, inclusive, agora há pouco com o Richard. Ele tem passagens pelo Fluminense, pelo Corinthians. Agora, então, está aqui no Vasco e falou sobre esse momento aí de volta, de retorno ao Rio de Janeiro, de adaptação e de preparação para a volta do Campeonato Brasileiro. O Vasco deve viajar até o fim dessa semana para Foz do Iguaçu. Vai ficar lá se preparando para a volta, então, do Brasileirão, que está marcado então para o dia 13 de julho. O Vasco vai encontrar o Grêmio na Arena do Grêmio. Eu volto com vocês aí no estúdio, Barreto. Ok, Renata, obrigado pelas informações. O Vasco já trabalhando depois de ter entrado em campo num amistoso, né? 2, né? Enfrentou Madureira e o Rio Branco. E o Rio Branco, né? Foi no Kleber Andrade, no Espírito Santo, já o segundo compromisso, como você fechou, né? Na paralisação. Tinha sido 3-0 para o Madureira num jogo treino. E aí não, aí é amistoso, uniforme completo, tudo direitinho. No Espírito Santo, que sempre recebe o Vasco com muito carinho, né? Os jogos que o time fez aí, teve grande presença de público, gente no aeroporto e tal. Mais um estado em que o Vasco tem muito torcedor. Marcos Júnior marcou, foi o primeiro dele? Marcos Júnior que veio do Bangu. Salvo engano, sim. Primeiro dele com a camisa do Vasco. E o Thiago Reis fez o segundo. O Luxemburgo pediu mais presença na área do Thiago Reis. Ele acha que é um cara que tem esse instinto aí de goleador e que precisaria estar mais presente ali perto do gol, né? Foi a avaliação que ele fez. Mas eu acho que o time tem que jogar em função disso. Porque eu comentei alguns jogos do Vasco antes da parada para a Copa América e do jeito que o time estava jogando, havia uma exigência do Thiago Reis sair da área. E aí ele tem dificuldades. Ele não é esse tipo de jogador. Ele é um jogador para fazer isso. Ele é um definidor, jogador de 1, 2 toques, ele tem um bom aproveitamento, né, de definição de jogada. Então eu acho que para ele exercer essa função dentro de campo, tem que se criar uma forma do time jogar em que a bola chegue mais para ele, porque não dá para ele ficar na área e a bola não chegar. E quando ele sai da área, ele tem uma dificuldade, ele não tem velocidade, né, ele tem dificuldade de fazer uma tabela, de arrancar com a bola, ele não é esse tipo de jogador. Então tem que se criar uma forma do time jogar para poder facilitar esse modelo de jogo do Thiago Reis. É uma famosa história no futebol que ela é atribuída a jogadores diferentes. Eu ouço com um chamado Leônidas da Selva, que tinha esse apelido numa brincadeira com Leônidas da Silva, né? Era um centroavante fazedor de goma meio grosso. E ele chegou à seleção brasileira. E aí diziam que o Gerson estava lançando, mas lançando no pé dele, aí ele se enrolava. Aí ele chegou pro Gerson para conversar e falou assim: Gerson, dá mais pro zagueiro. O Gerson não entendeu muito bem, mas calibrou e dava a bola um pouquinho mais pro zagueiro. Ele chegava, trombava com o zagueiro, dividia, ganhava a bola, fazia o gol. É lógico que essa é uma história, né? Levada ao exagero, mas é isso que o Anhelo está dizendo. Você tem que respeitar a característica do jogador. É isso. Né? Não dá para você exigir de um jogador aquilo que ele não pode fazer. Assim, isso acontece muito assim, zagueiro, né? O zagueiro, se é zagueiro, pode jogar dos dois lados. Não é assim. Tem zagueiro que não consegue jogar do outro lado. Tirando exageros, tem centroavantes que precisam desse jogar de costas para a zaga, esse contato para girar, ele precisa disso. Tem outro que gosta de jogar solto e que vai procurar a tabela. Sim. Lado de campo, né? Às vezes jogando assim... Eu acho que a seleção brasileira está vivendo isso, né? O Gabriel Jesus... Ninguém discute a qualidade do Gabriel Jesus quando ele joga pelo lado de campo, mas de que lado? Lado esquerdo. Ele jogou no Palmeiras assim, já jogou no City assim. Quando ele joga pelo lado direito, que não deixa... É lado também de campo, mas ele fica torto. Uma vez no time da ABB, lá em Juiz de Fora, eu substituí um centroavante todo fortinho, cara, corria pra caramba, moleque.
Rogerinho. Entrei no lugar dele, não joguei nada, a bola mal chegou. Aí o lateral depois veio cobrar de mim. Pô, Marcelo, eu lanço pro Rogerinho e ganha todas na trombada. Eu falei assim, isso mostra que eu sou mais fraco do que ele, que você não é muito inteligente. Não é para lançar essa bola para Não é. Essa eu não posso receber essa bola do Rogerinho. Essa eu não vou pegar. Tem os campos para mostrar do Vasco, né? Mudou totalmente o time também. O Thiago Reis, inclusive, estava no time do segundo tempo, que jogou num 4-4-2. Esse time titular aí, que está do lado esquerdo da tela, um 4-3-3, se aproxima do que o Vanderlei está querendo para o Vasco. Uma formação curiosa, com o Valdívia... E tá sem o Thiago ali, né? Na verdade, no primeiro tempo. O Valdívia seria um falso 9 aí ou o Marrone ocuparia mais? Não. O Marrone gosta de jogar pelo lado mesmo. Joga, mas é desse jeito mesmo. O Valdívia é um falso 9, o Marrone pelo lado esquerdo. E o Rossi, eu acho que vai ser importantíssimo se o Vasco conseguir, porque antes de parar para a Copa América tinha uma negociação em andamento, a possibilidade do Rossi deixar o Vasco e tal, e parece que a coisa não evoluiu. Ótimo para o Vasco, porque é um jogador que tem atuado muito bem, pelo menos é um cara que puxa muito o ataque ali do Vasco pelo lado direito. Então, no primeiro tempo, jogando com o Valdívia realmente como um falso 9. O Pikachu de lateral, né? Voltando às origens. Isso. E o Richard já sendo testado entre os titulares. Fala, Rogério. Que é bom volante, né? O Luxemburgo disse que quer mudar no time, principalmente a mentalidade. Deixar o Vasco novamente com uma mentalidade vencedora, né? Isso aí, independentemente de quem ele escale, é importante também. Essa confiança, né? E esse momento do Vasco agora vai ser um momento de afirmação, né? Porque estava dentro de uma zona de rebaixamento, aí conseguiu engatar bons resultados, até a parada para a Copa América. E aí o torcedor agora quer dizer o seguinte, qual é a tendência agora? É continuar subindo? Evoluir? Ou, de repente, né, vai estacionar e viver um mau momento e voltar de novo para a zona de rebaixamento? Eu acho que essa parada para a Copa América foi importantíssima para o Luxemburgo poder fazer esse tipo de avaliação para a gente ver como é que o Vasco vai fazer esse campeonato agora. E todo mundo está dizendo, né, que é um novo campeonato, né? Quer dizer, só não é novo na pontuação. Porque ninguém vai tirar os pontos de quem ganhou e de quem perdeu. Mas ninguém recupera os pontos que já perdeu. Esse é o maior problema. Outro, né? Mas a pontuação, ela está ali. O Luxemburgo fez o nome dele no futebol brasileiro em campeonatos longos, né? Em trabalhos longos, um planejamento da temporada, né? Pode dar certo no Vasco, sim. Acho que já começou a dar resultado. Essa questão da motivação, ela tem, acho que, 2 pontos. Primeiro é que o Vasco vem de resultados que ajudam esse discurso do Vanderlei, né? Ele pode olhar para as últimas partidas antes da parada e dizer, olha só, ganhamos do Inter, que está brigando lá em cima, né? Jogando com o Inter em casa e a gente... Ganhou um jogo que tinha que ganhar, que era o jogo do Ceará, por exemplo. O Vasco jogou 2 partidas seguidas em casa. Ele pode ficar trabalhando isso na cabeça dos jogadores. Mas, no caso do Vasco, a gente tem sempre que pensar no que vem de fora para dentro do campo. Isso aí. Tem que ver se nessa parada para a Copa também a diretoria resolveu dar uma acertada no time. Se resolveu conversar, se amainou a crise política. E o jogo contra o Grêmio, né, que é o primeiro jogo deles, é em Porto Alegre, né? Sim. E se tem um time que também tem que mostrar serviço é o Grêmio com essa parada, porque o Grêmio também não veio bem nesse começo de brasileiro, né? Então vai ser um jogo bem interessante de 2 times que têm, obviamente, história, potencial, torcida, para estar muito mais lá em cima do que estão no momento. E a gente vai ter que ver se o Grêmio volta com o time principal, né? Porque esse é outro fator a ser observado na volta dessa parada da Copa América, porque ela vai ter competições entremeadas. Todos os times que passaram de fase na Libertadores passaram também na Copa do Brasil, né? Então você tem um grupo de times aí. São 3 competições. Estão em 3 competições. Alguns deles estão lá na ponta do Campeonato Brasileiro, no caso do Palmeiras, do Inter, do Flamengo. Né? O Grêmio está mais para trás, tentando se recuperar. O Cruzeiro está na zona do rebaixamento. E o Atlético Paranaense ali no pelotão intermediário. São 6, né? Faltando um, não? Sobreviventes são 6, né? Porque o Atlético saiu na fase de